Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com eles. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós que ouvimos esta palavra, porque verdadeiramente os apóstolos deixaram para falar deste assunto, escrever depois que eles presenciaram a ressurreição de Cristo. Então eles aguardaram todos os acontecimentos para que eles pudessem agora escrever, testemunhar do que eles viram e ouviram de Jesus. Para que também nosso coração, a nossa vida se alegrassem, soubesse aonde está confiado a nossa fé. Em quem nós colocamos a nossa fé? Em quem nós depositamos? No testemunho das pessoas que viveram com Jesus, ouviram e viram toda esta graça. Foram pessoas que morreram por causa do Evangelho, para dar testemunho do Evangelho. E são milhares de cristãos que morreram para dar testemunho da sua fé. Então, nossa fé de cristãos, ela é banhada no sangue de Cristo e de centenas e milhares de mártires. Milhares. Até hoje, os cristãos estão sendo perseguidos, mortos em muitos lugares, porque testemunham o amor de Cristo no meio do povo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo mortos. Então, o cristão é uma semente do Evangelho, é o sangue dos cristãos. O que vai irrigar o mundo são o sangue dos cristãos. Já foram mortos de diversas formas, né? A gente vê a história de quantos cristãos que foram mortos. Imagina no tempo, quando Nero, lá no ano 251, resolveu perseguir e matar os cristãos, fizeram os cristãos de tocha humana. Iluminou a cidade de Roma com o corpo dos cristãos sendo incendiado. Então, nós vemos assim milhares. No tempo de Diocleciano, os cristãos eram levados para ser comidos pelas feras. Então, nós temos diversos testemunhos, né, desses cristãos que deram a vida, como os apóstolos. Como os apóstolos, todos morreram, né, por causa de Cristo, para dar testemunho da sua fé. Então, nós somos chamados hoje a transfigurar nossa vida nesta confiança em Deus, na sua promessa, de que nós em Cristo transfiguraremos a nossa vida mortal em uma vida eterna.
Nós vamos resplandecer a glória de Deus em nossa vida. Somos aqueles que resplandecem a glória de Deus, né? Por isso está aqui hoje, esta graça da segunda leitura, né? Não foi segundo a fábulas, não é uma historinha, mas inventada, que vos demos a conhecer, mas o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso está aqui, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória de Deus Pai. Quando do seio da esplêndida glória se ouviu dizer aquela voz: este é meu filho amado. E dizia: este é meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Assim também nós, quando nós somos batizados, nós recebemos esta mesma voz de Deus. Este é meu filho amado. Você torna uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus. Só que nós não escutamos bem, né? A gente parece ter os ouvidos meio obstruídos. Todo dia Deus te chama de filho. Qual é o pai que chama o filho de filho e ele não percebe que aquele é seu pai que quer cuidar dele, né? Às vezes a gente não acha que Deus não quer cuidar de nós. Mas Ele só pode cuidar se eu quero viver como filho, né? Tem gente que às vezes tem um pai em casa, tem uma mãe, mas ainda não reconhece eles como pai. É um pai, mas um pai para algumas necessidades. Quando ele precisa de alguma coisa, de alguma necessidade, ele é pai. Quando o pai exige dele alguma coisa, ele acha que não é pai. Por quê? Porque não reconheceu ainda ele como pai. Muitos de nós não reconhecemos nossos pais como pai. Imagina como que nós vamos reconhecer a Deus, né? Se aqui, a pessoa que está perto de nós não reconhecemos, imagina Deus que está lá no céu. Parece que é muito distante, há uma distância muito grande, e não é verdade. Deus se faz presente em nós, quando nós permitimos, age em nós. Por isso está aqui, esta graça dizendo, por isso nos tornamos ainda mais firmes na palavra de Deus, quando nós o reconhecemos. Nós agimos assim, somos assim, por isso está esta graça. Torna-nos firmes, né? Diante de como uma lâmpada acesa a iluminar o coração das pessoas, porque a palavra de Deus vai adentrando em nosso coração, moldando o nosso coração, nosso pensamento, nosso desejo, nossa vontade, nosso sentir, nosso jeito de agir, vai moldando, vai criando uma transfiguração, vai transfigurando aquilo que antes era sofrimento, angústia, medo, insegurança, em uma rocha firme, sólida, capaz de resistir às dificuldades e saber passar por elas com sabedoria, com inteligência, com ciência. Então, esta é a graça. Por isso, hoje, o que eu preciso para isso? Então, Pedro, Tiago e João estavam ali. Jesus chamou. Ele poderia ter levado os 12? Poderia, né? A gente sempre diz que poderia. Mas por que será que Jesus chamou só os 3, né? Porque nem todas as pessoas que andavam com Jesus conheciam Jesus. Uma coisa é viver em Jesus, em Cristo, ser com Ele, e outra coisa é só conhecer Jesus. Judas conhecia Jesus, mas não vivia em Cristo. Não viveu a vida em Deus. Não quis ser inteiramente em Deus. Os outros também foram depois transfigurando a vida. Mas no começo, eram aqueles que Jesus convidou para estar com Ele. Aprender com Ele a vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a morte. Transfigurar a vida em uma vida nova. Antes eles moravam num lugar que era das trevas, das angústias, da morte. Jesus tirou eles de lá para dar a eles uma vida que eles vissem a luz de Deus aonde passassem, vissem a graça de Deus, a glória de Deus aonde estivessem. Então, mas demorou para eles se transfigurar.
Jesus escolheu Pedro porque Pedro era o que mais amava Jesus. Segundo, vai dizer que João se sentia a pessoa mais amada por Jesus. Eu sou o discípulo amado. Então ele se sentia a pessoa mais amada. E o terceiro é Tiago, que ele vivia como uma pessoa que confiava naquilo que Jesus falava. Uma pessoa que acreditava, que tinha confiança e que realizava a vontade de Deus, a vontade de Jesus na sua vida. Quem muito ama, quem muito sente amado e quem muito confia. 3 dimensões. Por isso, esta graça. E ele vai mostrar como. O que eu preciso para ter essa confiança? Alvejar minha vida no sangue redentor de Jesus. Por isso está lá no Apocalipse 7. Quem são estes que estão de veste branca? Foram que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro, lavaram, se banharam. Não tinha consciência desta graça e agora tem. Banha-se no sangue redentor de Jesus. Por isso a sua vida é transfigurada no sangue redentor de Jesus. Então, quem está em Cristo é transfigurado no sangue redentor de Jesus. Agora, torna uma pessoa nova. Quem está em Cristo, está lá em 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Se banhou no sangue redentor de Jesus. E ela tem esta confiança, ela tem esta graça no seu coração. Por isso, o que dá sabedoria para ela? Pois está lá Elias e Moisés. Quem se alimenta da palavra de Deus? Elias representa o ensinamento, a profecia de Deus, a palavra de Deus. Aquele que vive da palavra de Deus se transfigura em um outro homem. Não tem como eu me transfigurar sem a palavra de Deus. Não tem como, se meu alimento não é a palavra de Deus, o que vai alimentar a minha vida? As filosofias do mundo, está lá em Colossenses 2,8, em fábulas, genealogia e muitas outras coisas que alimentam a vida do homem, não na palavra de Deus. Porque às vezes nós não lemos a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fica aqui, vem à missa uma vez por semana. Ela vem só no domingo para alimentar. O resto da semana ela se alimenta de todas as outras coisas. Nós passamos o dia inteiro alimentando de tantas coisas. Ficamos aqui às vezes 1 hora, 45 minutos, escutamos 7 minutos da palavra de Deus e depois a gente vai embora. E vem outras coisas para o lugar. E se a gente não alimenta desta palavra, a gente não vai se transfigurar. Nós vamos continuar, às vezes, tendo sentidos, tendo desejo, tendo vontade, até conhecendo a palavra de Deus, mas não vivemos da palavra de Deus, só conhecemos. Por isso está aqui a lei, Moisés é a lei. Às vezes até a pessoa sabe os 10 mandamentos, mas não está no seu coração. Não está no seu pensamento, não está marcado como selo da sua vida, não está marcado dentro de nós como aquele que nos livra, aquele que nos protege, aquele que nos salva. É os mandamentos da lei de Deus, às vezes nós não temos. Na hora de decidir as coisas, nós reinamos sobre a nossa própria vida, não é Deus, não é os mandamentos, não é a palavra de Deus, por isso nós não nos transfiguramos. Ficamos ainda capengando a vida inteira para pensar que na hora que a gente morrer, aí Deus vai ter misericórdia, vai aceitar a nossa conta. Não vai ser assim. É você que vai ter que transfigurar a sua vida antes. É você que vai ter que mudar. Deus não vai mudar a sua vida. É você que vai ter que mudar, eu que tenho que me transfigurar. Eu que quero ser de Deus, eu que quero o céu, eu que quero viver a glória de Deus, eu que tenho que viver esta graça. Por isso está aqui hoje, dizendo desta riqueza para nós. Escutai. É a maior tenda que Jesus pode dar. Quem escuta a palavra de Deus e aguarda no seu coração, ele criou uma tenda, está vivendo sobre a tenda de Deus, né? Por isso Pedro queria, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés.
Porque se eu estou na tenda de Deus, aqui é a nossa tenda. Se eu entro aqui, é para glorificar a minha vida em Deus, me tornar glória de Deus, transfigurado nesta graça. Então hoje Deus quer nos transfigurar. Fecha teus olhos um pouquinho, né? Vamos pedir esta graça. Nós viemos aqui para estar nessa tenda de Deus. Pedro tanto desejou estar lá dentro. Tanto desejou que seu coração foi transfigurando ao ponto de morrer de amor por Cristo. De dar a sua vida agora como resgate para muitos também, para mostrar o testemunho dele. Todos os apóstolos, Tiago, João, todos fizeram a mesma oblação, porque viram a transfiguração do Senhor e nós queremos também ser transfigurados. E hoje o Senhor nos oferece esta graça para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa transfigurar o nosso olhar, nosso pensamento, nosso desejo, nosso sentimento, tudo aquilo que não é de Deus, possa arrancar as trevas que estão dentro de nós e transfigurá-lo na luz da palavra de Deus, iluminando com toda a sabedoria e graça do céu.